Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos reunidos aqui nessa noite, nessa oportunidade dada pelo nosso Deus. Me sinto muito feliz por este privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, com a igreja nessa noite. Pastor Eliseu, obrigado pela confiança e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Aproveito para dizer que tenho sido muito abençoado pelos irmãos, tenho sido muito abençoado por essa igreja, e eu quero dizer que você é uma benção, amém? Você pode dizer aí para essa pessoa: você é uma benção. Você é uma benção. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo de número 12. Atos capítulo 12, eu quero ler com a igreja do verso 1 ao verso 5, amém? Diz assim: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Amém? Apenas até aí. Quando nós temos a oportunidade de ler este livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos contemplar esse livro escrito por Lucas, o médico, companheiro do apóstolo Paulo, muitas experiências maravilhosas que a igreja vivenciou ao longo dessa narrativa que Lucas vai trazer para nós, igreja. Nós vemos lá em Atos capítulo 2, uma igreja que estava junta, unida, orando, e que foi cheia do Espírito Santo. Vemos em Atos 3, Lucas registrando a cura de um coxo, quando Pedro e João estavam indo ao templo, e aí no nome de Jesus, eles vão dizer: olha, a gente não tem ouro, a gente não tem prata, mas o que nós temos, eu te dou, em nome de Jesus, e aquele coxo foi curado. E vamos contemplando as belezas nesse livro. Vemos que naquele contexto lá de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas se converteram, podemos dizer que é um dos maiores milagres. Vemos a conversão dos samaritanos ali, onde Deus vai usar o diácono Filipe, ali na cidade de Samaria. Vemos a conversão do eunuco também, sendo o Filipe utilizado ali, usado por Deus. Vemos a conversão de Saulo de Tarso no capítulo 9, a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas. Vemos a conversão de Cornélio e uma multidão que se converte ao Senhor ali em Antioquia. Então, eu trago isso na introdução para nós podermos ver que isso, só do capítulo 1 até aqui o capítulo que lemos, o quanto a igreja ela vinha crescendo, o quanto a igreja vinha avançando, o quanto Deus, de maneira extraordinária, ia usando homens, ia usando a comunidade de fé, e em oração, Deus ia possibilitando tamanhas graças, tamanhas maravilhas. E que bom é saber que esse Deus aqui da narrativa de Lucas, que possibilita esse crescimento na igreja de Atos, nessa igreja aqui que registrada no livro de Atos, é o mesmo Deus que está entre nós e que permite que a gente continue avançando. É o mesmo Deus que está conosco e que possibilita essa graça de crescimento. Que bom é saber que o Deus da Bíblia é um Deus imparável, é um Deus que está conosco, é um Deus presente neste lugar. E eu observo
essa narrativa de Lucas, só que quando a gente começa a observar no capítulo 11, se levanta ali um profeta no verso 28, Ágabo, e ele vai dizer que, usado por Deus diante de uma profecia, que viria uma grande fome sobre o mundo, e nós percebemos as perseguições começando a ser mais intensas sobre a vida da igreja. E agora, neste contexto de dificuldade, nesse contexto de tamanha perseguição mais intensa, nós chegamos aqui no capítulo 12, e nós vemos que Deus, em sua soberania, Ele permite que os seus filhos passem por essas provas, por essas duras provas, por essas perseguições. Porém, ao mesmo tempo que nós vemos Deus, em sua graça, permitindo que a igreja, que o seu povo passe por essas dificuldades, a Bíblia também relata que no meio dessa prova, no meio dessas circunstâncias contrárias à vida da igreja que estava em crescimento, Deus ali estava intervindo de formas milagrosas, porque o nosso Deus é um Deus que está comprometido com a sua igreja, Ele não abandona a sua igreja, Ele está conosco. E aí nós chegamos aqui no capítulo 12, nesse contexto de perseguição, vemos que Herodes, o rei da Judéia, ele com sua intenção, passa a perseguir de maneira violenta a igreja. E quando nós vemos os decretos deste rei, ele vai mandar matar um dos apóstolos, vai mandar matar Tiago ao fio da espada. A perseguição está intensa, ele faz essa manobra política ali naquele contexto, essa manobra religiosa, porque o texto bíblico vai dizer que essa atitude dele de matar Tiago, ali de mandar matar Tiago, o apóstolo, agrada aos judeus. E quando ele vê que isso agrada aos judeus, começa ali ele revelar ainda mais o que está no seu coração, a ponto de também pedir para que prendam o apóstolo Pedro, porque eu olho para Herodes e vejo a tamanha preocupação dele de receber os aplausos dos homens. Ele está vendo que os judeus estão se agradando, e ele está dizendo, então vou seguir nessa linha, manda prender Pedro no cárcere, naquele lugar abafado, naquele lugar de uma circunstância difícil, horrorosa, de maneira injusta. Ele lança Pedro ali, e a igreja está orando pela vida de Pedro. Quando a igreja, nesse momento de angústia, nesse momento de perseguição, esse grupo de fé, eles entendem que naquele momento era necessário eles orarem, eles buscarem a Deus pela vida de Pedro. E o Senhor ministra ao meu coração que em tempos de angústia, em tempos de perseguição, em tempos de injustiça, o nosso papel como igreja é nos ajuntarmos para orar. Onde estão os homens e mulheres de oração aqui nessa noite? Eles unidos, reunidos, oram, e o texto é bem claro em nos dizer que eles oram de maneira fervorosa, de maneira ardente. Eles se entregam ali naquele cenário difícil de perseguição, de tribulação. A igreja decide se colocar diante daquele que é todo poderoso. A igreja decide se colocar diante da presença de Deus, porque ela compreende que para eles não há o que fazer, mas para Deus tudo é possível. Para a igreja, eles se encontram naquele momento de tribulação, de angústia, mas eles compreendem que o eterno Deus é o Deus que cuida da sua igreja e que intervém na história de maneira especial. E eu quero dizer, irmãos e irmãs aqui presentes, que este Deus que aqui se manifesta na palavra é o Deus que, se nós buscarmos, se nós orarmos, é o Deus que continua ouvindo a nossa oração, a nossa petição. Ele ouve o nosso clamor. Porque
O nosso Deus, Ele se compromete com uma igreja unida. O nosso Deus, Ele se compromete com uma igreja que ora. O nosso Deus se compromete com uma comunidade de fé que, diante das circunstâncias contrárias, diante da opressão, diante das perseguições, o nosso Deus se compromete com a sua igreja, porque a sua igreja está respondendo a Ele, também comprometida com Ele. A igreja podia, naquele momento que óbvio estava assustada, afinal um dos apóstolos já havia sido morto a fio da espada, era um momento de medo, era um momento de perseguição intensa, mas a igreja se colocou aos pés daquele que pode tudo, daquele que pode fazer todas as coisas. E aí nós vemos que a Bíblia descreve que na noite anterior em que Pedro iria ser julgado em praça pública, ele estava dormindo entre dois soldados, acorrentado, e o texto diz que ele estava ali em segurança máxima, né? Eram 4 escoltas, tinham 4 escoltas de soldados, estava ali naquele ambiente de maneira muito segura, de maneira aos olhos humanos, na ótica humana, impossível de sair dali. E aí a gente se depara com essa situação e olhamos para um Deus que envia um anjo e que de maneira inesperada, que de maneira incrível se apresenta ali diante de Pedro e vai dizer para ele: olha, levante-se, vamos lá, se ajeite aí as suas roupas, coloque os seus calçados, porque nós vamos sair daqui, nós vamos sair deste lugar. E aí, irmãos, eu olho para uma igreja que está orando nesse tempo de tribulação, e um Deus que vai intervir na história mandando esse anjo. Só que Deus, Ele ministrou ao meu coração, porque quando o anjo se apresenta diante de Pedro, Ele responde aquela oração, aquele pedido do anjo, aquela ordem do anjo em obediência. E quão importante é nós termos essa sensibilidade diante de um ato de Deus. Para que haja uma libertação, é necessário correspondermos com obediência às ordens que Deus nos dá. O anjo diz: se levanta depressa, e Pedro se levanta, e de maneira obediente ele se ajeita, ainda como que um sonho, ainda como não acreditando naquilo que estivesse acontecendo, mas ele obedece àquela palavra, e ele vai vivenciando ali os processos, vai passando aquelas escoltas de soldados, e interessante que ele vai obedecendo e Deus vai libertando ele daquela situação. E eu quero trazer para nós nessa noite, para a igreja amada do Senhor Jesus, que na medida em que a gente vai obedecendo os princípios, na medida em que a gente ouve a palavra de Deus e a gente vai caminhando, Deus vai agindo de maneira soberana e vai nos libertando daquele estado de cárcere. E eu quero te dizer, talvez você não esteja nessa condição de Pedro, talvez você não esteja no cárcere, mas se nós como igreja buscarmos a Deus pelo um familiar, pelo um amigo, pelo um vizinho, se nós como igreja clamarmos a Deus para que Deus liberte os oprimidos, para que Deus liberte os amargurados, e nós caminharmos em obediência, Deus é poderoso para libertar, porque o mesmo Deus aqui registrado nas Escrituras é o Deus dessa igreja, é o mesmo Deus, E Pedro sai daquela situação, e o texto diz que ele caiu em si. Quando ele sai daquele cenário de cárcere, que ele está agora fora da prisão, ele caiu em si, e ele decide então agir de maneira rápida, porque ali onde ele estava ainda não era um ambiente seguro. Então ele vai para a casa de João Marcos, na casa de Maria, mãe de João, e ele vai para aquela casa, e nesse momento nós encontramos na história uma personagem que eu quero aqui trazer alguns ensinos que ela traz para as nossas vidas, que é uma serva que trabalhava ali naquela casa, que era a moça chamada Rode. Repita comigo: moça chamada Rode.
de muitas lições que essa moça nos ensina, eu gostaria aqui de destacar 5 lições, porque o texto diz que Pedro chega lá na casa de João Marcos, e ele vai bater na porta, e o texto é bem claro nos dizer que essa menina chamada Rod, essa moça chamada Rod, ela ouve, e a primeira lição seria a atenção. O quão importante é nós estarmos atentos àquilo que Deus está fazendo, porque Deus livrou Pedro, e Pedro agora está lá na porta, batendo, e o texto é bem claro em dizer que essa menina ouve, então ela está atenta, ela identifica que tem alguém batendo na porta, e ela é ágil, ela diante daquela atenção dela, ela vai até a porta para receber Pedro, e eu entro no segundo ensino, que é a prontidão. Não basta eu apenas ouvir, não basta eu estar atento e eu não agir, e o texto diz bem claro que ela ouve e que ela se prontifica a abrir a porta, e quando ela tem a consciência e percebe que é Pedro, quando ela ouve a voz de Pedro, ela volta de maneira entusiasmada e vai dizer, e esse é o terceiro ensino, então, atenção, eu ouvi, prontidão, estou pronto para atender, e o terceiro é o entusiasmo, porque ela vem com alegria dizendo, é Pedro, é Pedro, é Pedro, e eles ali zombam dela dizendo, não, você está louca, não é Pedro, mas ela diz, é Pedro, e aqui eu entro no quarto ensino que essa moça nos traz, que é a confiança. Ela tinha certeza que era Pedro, ela tinha convicção que era Pedro, e ela persevera dizendo, é Pedro. Então, ela estava atenta, ela estava pronta, ela estava entusiasmada diante daquela notícia, diante de saber que é Pedro, que ela está tão entusiasmada, que quando ela vai lá, ela ouve que é Pedro, ela nem abre a porta para ele, ela deixa ele lá um pouquinho e vai avisar para o pessoal, olha gente, é Pedro, é Pedro. E aí o pessoal, não, você está louco, eles vão até dizer, não, deve ser um anjo, não é Pedro, mas ela persevera, é Pedro. Enquanto isso está lá Pedro, batendo na porta, Pedro está lá batendo na porta, e eles estão lá, não é, e aí eu quero dizer, irmãos e irmãs, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, é necessário buscarmos com fé, crendo que o Deus que nós buscamos pedindo libertação, é o Deus que tira Pedro da prisão, e é o Deus que traz Pedro para a porta de casa, para dizer, opa, cheguei, Deus nos trouxe aqui para dizer, irmãos e irmãs, esteja atento às respostas de Deus, porque quando Pedro está batendo na porta, é como se Rod estivesse dizendo, a resposta chegou, a resposta chegou, a resposta chegou. Eu busco, eu clamo e tem a resposta, meus irmãos e minhas irmãs. Quando a igreja se une em fé, quando a igreja deposita a sua fé num Deus que é soberano, num Deus que pode todas as coisas, se prepare, irmão e irmã, para ouvir o tocar da porta, o bater da porta, pois é a resposta de Deus. Deus é um Deus de respostas, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus imparável, que trabalhou aqui, que trabalhou no passado e que continua atuando, continua trabalhando. E aí Pedro está batendo na porta, então eles decidem abrir a porta, e Pedro entra, e eles ficam admirados com aquela cena. E eu acho incrível, porque quando nós olhamos lá no verso 10, Pedro está diante de uma porta de ferro, e o texto é bem claro em dizer que a porta de ferro se abre de maneira automática diante da presença dele. Quando eles estão passando no verso 10, aquela porta de ferro se abre de maneira automática, na hora. Só que quando Pedro agora chega na casa aqui da mãe de João, de Maria, ele está diante de uma outra porta, que não é uma porta de ferro, mas é uma porta de madeira. E ele está batendo naquela porta de madeira. E o que é incrível, irmãos e irmãs, que a porta de ferro, de fato, Pedro não tinha o que fazer. Ele não tinha capacidade para abrir. Era impossível para ele. Porém, a igreja estava orando, e Deus, de maneira sobrenatural, fez com que a porta de ferro se abrisse. E Deus é assim, porta de ferro, repita comigo, porta de ferro, Deus abre. Mas e a porta de madeira?
a porta de madeira, eu preciso perseverar. Eu não sei qual a porta está diante de você, se é a porta de ferro ou se é a porta de madeira. Se for a porta de ferro, vamos orar, e Deus é poderoso para abrir a porta de ferro. Mas se for porta de madeira, eu convido a você a perseverar, a perseverar, a perseverar, porque o Deus que fez a porta de ferro abrir, Ele fez porque era impossível para a gente, mas o Deus que nos conhece, Ele sabe que se a gente perseverar, a porta de madeira vai abrir, vai abrir. Então, persevere. E aí, irmãos, concluindo essa mensagem, que assim como essa moça, Rod, ela estava atenta, pronta, alegre, confiante e perseverante, assim sejamos nós na caminhada cristã, crendo que, como igreja, nós possamos viver essas experiências de libertação, que quando nós clamarmos, nós possamos ter a convicção que Deus é um Deus que ouve a nossa oração, que apesar do sistema lá de Herodes e do nosso contexto às vezes nos assustar, apesar das situações exteriores quererem nos trazer esse sentimento de incerteza do amanhã, que nós possamos depositar a nossa fé em Deus, sabendo que Ele é um Deus que responde o nosso clamor, e que ao ouvirmos a porta, que ao ouvirmos o toque da porta, a gente não seja incrédulo, mas que a gente vá lá até a porta, abra a porta e saiba que Deus é um Deus de respostas. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Essa é a palavra, vamos aplaudir ao nosso Deus.